Salve nação! Saudações rubro-negras! José Botto chegando, deu entrevista coletiva, uma das melhores entrevistas de todos os tempos que eu assisti, cara. O cara é brabo, chegou chegando e agora vamos ver aqui a repercussão no programa ESPN FC da ESPN Brasil. Já quero dar os créditos para o Grupo Disney, link na descrição, canal ESPN Brasil. Deixa o like aí para ajudar o nosso canal, se inscreva aqui se você é rubro-negro, seja bem-vindo e ative o sininho. Vamos ver aqui agora esse corte com a repercussão da entrevista coletiva do José Botto. Vamos lá. Chegou batendo no peito, dizendo que a responsabilidade é delezinho. E tem alguns pontos para a gente avaliar, para a gente analisar, né? Eu gosto muito da questão de profissionalizar o futebol. Isso me agrada. Me agrada você ter ali uma pessoa que vai se responsabilizar pelo certo e pelo errado, como ele já coloca muito bem na entrevista. Mas eu continuo com a questão da decisão do treinador, assim. Ele confirma que o BAP daria a ele carta branca para mudar o Felipe, caso ele entendesse que era necessário. Que bom que ele entendeu que não era necessário, Zinho. Só se ele fosse maluco, né, cara, de tirar o Felipe Luiz, né? Olha a risada do Zinho. O que aconteceu, gente? Achou engraçado. Pascoal, o que aconteceu no camarote? Fala de novo aí. É whey? Ai, gente. Tem whey aí, é isso? Gente... Ô, Botto, sucesso para você, um ótimo trabalho, que você possa se adaptar bem ao maior clube do Brasil, de maior torcida, de poder financeiro maior, né? Você está no time principal financeiro e de torcida do país, isso não é novidade, né? Você está, segundo o meu querido Oswaldo Pascoal, no incomparável... Você está no time com o melhor elenco do futebol sul-americano e eu desejo toda a sorte, todo o sucesso, que ele possa vir com as ideias dele, né, lá de fora da Europa. Como ele mesmo falou, eu li muito bem a entrevista dele. O Brasil não pode querer copiar em tudo da Europa. Foi fala do Botto, né? Uhum. Foi. O futebol brasileiro foi lá para buscar as coisas principais de profissionalização do futebol europeu, e ele disse na entrevista dele que o futebol europeu vinha muito no Brasil para aprender também com o Brasil na formação, que o Brasil continua sendo o país que revela a melhor matéria-prima que tem aqui no Brasil, no futebol sul-americano, o talento, a qualidade, e que ele vai priorizar isso. Eu estou muito assim empolgado, porque ele falou, vou priorizar a base, vou implementar e fazer com que volte a revelar jogadores como o Brasil sempre revelou, não ficar robotizando os jogadores, o talento natural do futebol brasileiro. Estou muito empolgado, feliz com isso, desejo todo sucesso para ele. Agora, no time principal, peraí, eu tô rindo, se ele vai chegar e vai demitir o Felipe Luiz? Dani, vai contar outra história. Não tem como, né? Aquele que bancou. Não, foi escolha da direção passada, porque corrigiu um erro, porque o Tite não estava dando certo, pegou uma solução caseira de um cara estudioso. A entrevista do Botto foi excelente, galera. Só esse ponto aí que ele falou aí que eu acho que foi combinado com o BAP, né? Tirando isso, foi nota 10 a entrevista. De um cara com mentalidade europeia, mas que é brasileiro, que é o Felipe Luiz, que se preparou para essa profissão muito jovem e foi uma aposta da diretoria passada, né? Num momento decisivo, que era buscar uma conquista pelo menos no ano que foi a Copa do Brasil, né? E aí deu certo, não tem como você chegar e tirar, né? Eu estou desejando todo sucesso para o Botto, acho que, né, pela fala dele, pelo que ele disse, me agradou muita coisa. Sim. Mas eu que escolhi, não foi. Não vai chegar e vai bancar de tirar o Felipe Luiz. Já ia começar com uma pressão enorme da nação rubro-negra. Então ele concordou com o que foi feito, analisou o que o Felipe Luiz vinha fazendo nesse período curto e sabe que é o certo.
Não tinha nem o que fazer. Pelo contrário, o Felipe Luiz é que vai ajudá-lo a se adaptar. E nós desejamos que ele possa trazer a sua experiência de fora e agregar naquilo que ele falou, a essência do futebol brasileiro, com o profissionalismo que o Brasil já tem, tá, gente? Volto a dizer, não está se inventando essa profissão que o Boto chegou para fazer. Sim. O Rodrigo Caetano está na seleção brasileira. O Alexandre Matos. O Anderson Barros está no Palmeiras. O Alexandre Matos está aí. E eu vou enumerar nomes e mais nomes. O Pelaipe lá no Cruzeiro também. Vários profissionais, né? O Thiago lá no Red Bull Bragantino. Vários profissionais que desempenham muito bem essa profissão. E está dando uma abertura para vir agora um cara lá de Portugal, que tem também uma experiência boa, e que bom que isso aconteça, e eu espero que ele tenha sucesso. Eu estava rindo, porque assim, não vem contar, parece que é uma nova profissão, é uma coisa que não tinha no Brasil. Vamos falar o português claro para o nosso fã de esporte. E desejamos que ele tenha sucesso, porque ele está no clube que vai oferecer a melhor possibilidade para ele desenvolver o trabalho dele. Não, claro que tem no Brasil e a gente falou de vários profissionais aqui, é importante ressaltar, você está corretíssimo, Zinho. Talvez a grande diferença é que o Flamengo operava de um outro modo até o final da gestão anterior, né? Agora, com a chegada do BAP, ele traz também essa posição de diretor de futebol, que antes era ocupada pelo vice-presidente de futebol, que era o Marcos Braz, que fazia as negociações. Não se trata de certo ou errado, se trata de uma mudança na estrutura e no sistema de desenhar o Bruno Spindel, que era profissional, né? O Bruno Spindel ficava ali ao lado dele, futebol. Mas era sempre o Braz quem tomava frente nas negociações, né? Existia o Spindel ali, bem lembrado também. Agora, me chama a atenção, e eu concordo com o Zinho, acho que seria muito ruim, seria muito pouco inteligente tirar o Felipe do cargo, mas me chama a atenção ele efetivamente ter tido essa carta branca. Porque uma coisa é a gente falar por alto, eu ouvi. Não, hoje ele confirmou que o BAP virou para ele e falou, se você quiser trocar o treinador, a decisão é sua. Não seria inteligente trocar o treinador, Pascoal. O que o BAP fez, na verdade, foi passar para ele o seguinte recado, a partir de agora é com você. A partir de agora, o que acontecer, o que der certo, o que der errado, é por sua conta. Porque o BAP, já abrindo esse leque, claro que o BAP sabia que não ia mudar o treinador. Eles já tiveram um jantar lá em Portugal, já se encontraram, já conversaram e não iria mudar o treinador. Isso é de maneira muito clara. Agora, ele dizer que... Porque ele falou que bancou, né? O Zinho até estranhou. Porque o BAP deu a ele essa possibilidade. Se ele fala, se em um momento o BAP fala para ele assim, você tem carta branca para escolher o técnico a partir de agora e montar o time a partir de agora. Você tem que trazer, claro, para o presidente, para a comissão que vai ter com o presidente, para analisar esses fatos, para analisar as possibilidades, mas você é o cara que tem a carta na mão, você que tem agora todas as possibilidades de contratação. Se você quiser mudar o treinador, muda. Ele foi inteligente, já é um passo inteligente. Sim. É um passo inteligente. Não, isso aqui fica, eu quero, o senhor está me dando essa possibilidade, então eu quero que ele fique. Já é um passo importante. A manutenção, né, nesse caso do Felipe Luiz. Ponto. Agora, o Flamengo vai caminhar de uma outra maneira. Não sei se correta, se errada, se diferente. Diferente, No mínimo é diferente do que o Flamengo adotou até aqui. Né? Agora muda um pouco da trajetória, um pouco dessa experiência de um dirigente que vem do futebol europeu. A passagem dele por Portugal é uma passagem longa. Né? Ele trabalhou muito tempo no futebol português, estava no futebol da Croácia, já tinha passado pelo futebol da Grécia e tal. E ele é um cara que entende muito bem esses movimentos de mercado. Então vamos ver como é que ele vai se relacionar, primeiro, com a chegada dos jogadores do Flamengo, com a manutenção do elenco, como é que esses jogadores vão analisar esses fatos, quais serão as possibilidades de investimento, como é que ele vai reagir a esses investimentos. Acho que o pessoal que faz a retaguarda do Flamengo, o scout, a verificação de atletas pelo mundo, vai ter um trabalho muito insano, um trabalho muito intenso, porque ele diz, quem se enquadrar naquilo que a gente pensa, continua. Se não se enquadrar naquilo que a gente pensa, a gente vai mudar. Né? Não vai ficar. Então é muito assim, o presidente do Flamengo deu a ele a chave do CT, deu a ele a chave do elenco e ele é que vai montar isso. Então o presidente do Flamengo deu a ele todas as possibilidades, cabe a ele agora. Sabe como é que é o negócio? Meu pai falava assim, dá corda, vai dando corda.
Você dá corda. Se o cara for inteligente, ele vai usar a corda para um monte de coisa boa. Sim. Se ele não for, ele vai se enforcar. A gente fala muito, né, Zinho, Pascoal, sobre a questão de ter já entregue o departamento de futebol anteriormente. No caso ao Jorge Jesus, que era um treinador, não era um especialista, não era um diretor de futebol. E funcionou muito bem. No período em que o JJ comandou o Flamengo, ele comandou também esse entorno, não de contratação, mas de gestão, e funcionou muito bem. E aí, depois disso, houve uma crítica no sentido de a diretoria não ter o controle, assim. O que pode ser feito de diferente, sabe, agora, Prazinho? De repente, o BAP, se por acaso tiver algum problema em precisar demitir essa figura do diretor de futebol e colocar outra no lugar, que não esteja alheio ao que acontece internamente, assim. Você acha que só o fato de ser um diretor e não um treinador já é positivo nesse sentido? Não, eu acho que, assim, como eu falei anteriormente, o Boto está chegando num time totalmente estruturado, financeiramente, administrativamente, com o elenco já montado, ajustes a serem feitos, dependendo do que aconteça durante a temporada, com a recuperação de atletas que já estão no clube. Então, assim, a tendência é o Flamengo brigar pelos títulos. Nós temos convicção disso, né? Acho que vocês... O Pascoal e você também, o Flamengo é favorito com outras equipes, é favorito a conquistar títulos. Você vê, não fez uma temporada brilhante, foi campeão da Copa do Brasil e ficou em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Com todos os problemas que aconteceram, eu perdi as contas de quantos jogadores ficaram de fora com contusão no Flamengo. E assim mesmo o Flamengo, ao longo da temporada, foi buscar reforços, foi se reforçar, porque financeiramente tem condição para isso. Então, eu acho que assim, o Boto chega num clube que vai proporcionar para ele Há uma responsabilidade grande, claro, porque se a gente, infelizmente, sabe que no Brasil o resultado fala por tudo. Ele pode chegar aqui com ideias maravilhosas, com uma administração boa, com a gestão de clube muito boa, com uma liderança dentro de um CT de treinamento, como foi falado. O futebol é seu, é contigo. Ele já até falou que acho que vai fechar o CT, vai blindar para a entrada de muita gente. Eu acho bom, mas ao mesmo tempo ele traz uma responsabilidade, porque a gente sabe que tem muita gente no meio do futebol, os conselheiros, a diretoria, muita gente que gosta de estar ali, gosta de estar próximo. Então, assim, realmente tem que dar esse apoio para ele. Eu trabalhei nesse meio, sei como é que é, o Pascoal também. A gente às vezes quer fechar o vestiário no dia do jogo, é uma dificuldade, porque o próprio presidente, ele quer ser o primeiro a chegar lá, entrar na hora que quiser, na hora que vai, e é a hora que quer só deixar os jogadores, só a comissão técnica. Então tem que saber administrar isso. Eu acho que ele, com esse apoio que o BAP está dando, essa confiança que o BAP está dando para ele com a mentalidade europeia que ele tem de profissionalismo, de disciplina, né, de trabalho em equipe, de força, de grupo, com o que o Flamengo tem condições ótimas para dar certo o trabalho. Agora, é importante o seguinte, o resultado não acontecendo, a pressão de fora que vem, de imprensa, de torcida, de empresários de jogadores, porque a gente sabe que o ambiente de futebol é assim. Tá tudo bem, tá dando certo, tá ganhando. Até quem está com um biquinho, que está insatisfeito, não tem força para reclamar. Quando os resultados não vêm, o entorno do futebol, que começa também lá dentro, né, os grupos que existem, começam a pressionar o cara que está na frente, está de frente. Então eu espero que o BAP seja forte para, nos momentos que, se acontecer, que infelizmente isso é normal no futebol, você não consegue ganhar tudo, tem outras equipes se preparando, se fortalecendo, também fazendo trabalho profissionais ótimos, excelentes, né? A gente está vendo todo mundo se reforçando, todo mundo se estruturando, e só vai vencer um. Aí o resultado não vem, aí que a gente vai ver como é que vai ser essa administração. O futebol brasileiro tem as suas diferenças nesse sentido da Europa, então aí vamos ver como é que vai ser.
Mas eu, de coração, espero que dê certo, que ele faça um ótimo trabalho, independente do resultado, que olhem para o trabalho que está sendo feito, que ele falou que vai mergulhar na base também, vai incentivar o trabalho da base, a revelação dos jogadores. Espero que também tenha a manutenção dos jogadores, que quando o revele não saia tão cedo, que o garoto possa ser lapidado e moldado no clube. Aí é uma opinião minha para os clubes brasileiros, não é só para o Flamengo, né? Que os jogadores possam virar jogadores de verdade ainda aqui, para não serem lapidados e moldados lá fora, né? Às vezes uns batem e voltam rapidamente, e às vezes uns que têm uma repercussão que a gente acredita que vai virar aquele jogador de seleção, leva mais tempo, não é assim. Então, assim, que não seja o resultado o fator determinante para que o Boto possa ter tranquilidade de desenvolver o trabalho dele. Eu espero que isso aconteça, porque ele falou, se a coisa não der certo, eu sou o culpado, saio eu. E aí não seria bom sair logo assim. Ah, passou 6 meses, não ganhou um título. Ah, passou uma temporada, de repente não foi o trabalho que se esperava de conquistas, de campeão de Libertadores, de campeão da Copa do Brasil, porque hoje em dia está parecendo que esses clubes mais estruturados, ganhar um título no ano já não é bom, já não é o suficiente. Você classificar para Libertadores, ficar entre os 4 melhores, já não é bom. Já tem pressão, já tem que ser mandado embora. Eu espero que não, para que ele tenha tempo de desenvolver o trabalho dele. Essa é uma mudança de mentalidade do futebol brasileiro, né, Pascoal? Inclusive, essa questão também que ele coloca de fechar o CT, de botar a família em outros hotéis, isso também, se eu não estiver enganada, é algo que não é tão comum assim no Brasil. Às vezes, por exemplo, se você tem uma concentração, naquele hotel da concentração só ficam os jogadores, né? Eu já vi aqui em Copas do Mundo, por exemplo, a Alemanha, o pessoal traz toda a família, fecha um hotel e traz a família junto e participa da Copa do Mundo, né? A Alemanha é aquele país que joga alguma coisa parecida com futebol, mas sempre está na final da Copa do Mundo, né? Então a gente tem que levar sempre em consideração o que eles fazem. Eu acho que nesse caso do Boto, é muito mais um aprendizado para ele, né? Ele vai saber como é jogar Libertadores, como é que vai ser jogar em 4.100 metros de altitude, como é que vai ser jogar no frio, como é que vai ser jogar no calor, qual é a dimensão do Brasil que ele vai ter que atravessar, o país inteiro para jogar futebol, vai ter que sair de Fortaleza para jogar em Porto Alegre, né? Vai ter que sair do Rio de Janeiro para jogar em La Paz, em Oruro, seja lá qual for a cidade que acabe aparecendo para o Flamengo jogar na sequência da Libertadores da América, e que ele tenha o preparo total do time para jogar o Mundial de Clubes. Sim. Né? Porque eu acho que a grande joia dessa temporada é o Mundial de Clubes. Né? E a gente está vendo aí a movimentação de mercado, como é que as coisas estão sendo feitas. E o passo do Flamengo é trazer alguém para... A janela do Mundial de Clubes é essa, É janeiro. Né? Porque o Mundial de Clubes começa na metade de junho e a janela de transferência do meio do ano não vai estar aberta. Não, é de julho para agosto. Então, a movimentação que você está vendo agora do mercado é uma movimentação que conduz a isso. Então, o que fez o Flamengo? Eu acho que até que o presidente do Flamengo, o novo presidente do Flamengo, agiu corretamente, né? Ele traz o diretor de futebol, já tem o treinador e agora ele tem que dar andamento. Poxa vida, o Cebolinha vai jogar, né? O Cebolinha vai se recuperar para jogar. Sim, o Pedro vai jogar, né? O Pedro, a expectativa é que ele volte a estar em forma, com condição de jogo, no meio do ano, na data do Mundial. Então, assim, esses caras são muito importantes para o Flamengo, de uma forma geral. O Wesley vai ficar? Ele deu uma entrevista aí no outro dia falando, eu não sei se eu vou ficar, se eu vou embora, que o meu empresário está resolvendo com o Flamengo, se eu fico, se eu saio. Então, tem essa dúvida. Quem é que vai ficar, quem é que vai sair? Né? O meio-campo vai ser modificado? O volante vai sair, vai ficar? Qual o volante que vai chegar? Qual é a posição? Como é que o treinador, o Felipe, conversou com ele, como ele gosta da montagem no time? Vamos discutir isso. Que tipo de jogo você quer, Porque o elenco tem que, no meu modo de ver, tem que contemplar, né, as coisas que o Flamengo pensa primeiro, como é que o Flamengo joga e como é que o treinador pensa. Porque não adianta você montar um time como o Tite montou
E aí a torcida fica reclamando todo jogo. O Respostinha toda hora fica, esse cara aí não vai dar, porque esse cara é o Tite, amarra o time, chegou. O Respostinha é danado, então tem um monte de Respostinha. Feliz Natal? Você falou com a Respostinha? Já falei com o Respostinha. O Respostinha tem algumas coisas. Ele não gostou, por exemplo, de como foi feita a despedida do Davi Luiz. O Respostinha não gostou. Ele reclamou, falou isso aí não é assim. Calma, Respostinha, o Boto falou disso, daqui a pouco a gente mostra. Não é assim que a gente trata a coisa, trata jogador importante. O Respostinha não gostou, não. Não gostou, não. Mas o Respostinha, às vezes a gente fala de um emblema, de uma pessoa emblemática, que é o Respostinha. Por quê? Porque ele encarna essa coisa do torcedor da arquibancada. E é o que vem de lá, é essa versão que a gente tem a respeito dessas situações. É o Cezinha no Fluminense, né? Sim, cada um tem... da Tupi, tem cada um galera aí tem, o Mão de Morto Tricolor. Cada um tem. Tô falando sério. Mão de Morto Tricolor. Você não conhece ele? Conheço ele, gente boa. Então, tô falando, tem todos eles. Todos eles são pessoas que existem. Mão de Morto? Sim, né? claro. São pessoas que existem. E cada são retratos da torcida, né? E cada um com a sua vertente Agora, de torcedor. eu vou te falar uma coisa. O Respostinha não expor laranja com ninguém. O Zinho, que é campeão do mundo, ele tem preferência. E ele falou de uma coisa aqui que eu quero saber quanto tempo dura pela experiência de vocês e se dá certo ou se depende muito de perfil de elenco, assim. Essa coisa de fechar CT, de botar a família em outro lugar. O Zinho já falou que beleza, mas vamos com calma. Então, vamos ouvir o Boto falando sobre isso pra gente entender aqui como é que pode funcionar essa balança? Uma das coisas que eu discuti com o BAP é fechar aqui o CT. Acabou a visita aqui ao CT de gente que não tem nada a ver com o trabalho diário. Não interessa quem é, não entram aqui. Eu sei que as pessoas gostam de ver, eu tive com o jogador tal, não. Isso vai acabar. As viagens também vai acabar. Ir no mesmo avião, estar no mesmo hotel, pessoas que nada têm a ver com o futebol. E isto são medidas, foram talvez as primeiras medidas que eu tomei. Então esqueça, galera, não terá mais torcedores no mesmo hotel dos jogadores, tá? Já. As outras têm que analisar. Agora, estas já foram tomadas. Aqui só entra quem tem a ver com o futebol. Depois, se começar a vazar coisas só com as pessoas que estão aqui no futebol, vamos averiguar. A questão do CT eu concordo plenamente, assim, se não está ali como imprensa com direito, né, dado pelo clube de fazer essa cobertura, se você não tem nenhuma função dentro do clube e é um dia importante, a menos que seja um treino aberto, aí existem as exceções. Eu confesso, Zinho, você falou da questão da família no hotel, de um outro trecho que ele cita, né, que não vai ter isso, que concentração é concentração. Eu confesso que Eu acho que ele não quis dizer família. Eu acho que ele quis dizer torcedores no mesmo hotel. Eu fico com dúvida em relação à maleabilidade disso, sabe? Em relação às exceções. Que a regra seja essa, eu concordo. Mas eu acho que se não houver uma maleabilidade, isso pode gerar um conflito. Sem dúvida. Mas, assim, é questão de adaptação. Acho que o Boto está certo, ele está chegando, ele tem a metodologia de trabalho dele, gosta de um ambiente mais fechado. Eu, particularmente, acho também que isso funciona, né? É o local do trabalho. Gente, em qualquer profissão, né? A gente está falando do futebol, claro, que é essa paixão e tal, mas o futebol, para muita gente, é o entretenimento. É a coisa da paixão. Mas os profissionais ali é o sustento, é o ganha-pão. E você ter um ambiente mais fechado para eles trabalharem, de desenvolver as suas ideias e não ter muito X9, o que ele quis falar é isso aí. Vaza-se muita coisa, sai muita coisa, porque é muita gente circulando, é muito contato, é muita facilidade. Eu entendo o que ele está falando, agora ele está chegando e vai entender como que é o clube, como é que é aquele momento, que aí acho que vai, como você falou assim, maleável, né? Esse dia é um dia especial. Você quer receber uma pessoa que vai fazer uma visita ali, mas não é um dia de trabalho, não é um dia de treinamento, não é um dia, né,
de uma preparação muito importante para o jogo, tudo isso ele vai se adaptar. Ele vai entender como é E eu acredito que na Europa também eu não joguei. Na Europa eu não joguei num clube europeu. Não posso dizer como é que era o dia a dia no CT de treinamento, mas acredito que tem aquele dia ali que o cara recebe uma pessoa, uma visita ali de um ou de outro. Não digo nem só de parente, não. Está se focando muito no negócio de família. O jogador vai ter o dia dele de folga, ele vai para casa ver a família, né? A não ser que seja um dia especial, o dia das crianças. Hoje você pode trazer seu filho aqui e tal, passar o dia com ele, onde você trabalha. Então isso é normal. Agora, no dia a dia, gente, o cara ganha o salário dele para exercer a profissão dele. Então tem que ficar com pensamento em outra coisa, concentração, ir lá no seu horário de trabalho, se dedicar 100% para isso, só eles ali, só quem é envolvido nesse trabalho, quem trabalha ali no CT, eu acho que é o normal de qualquer empresa, de uma coisa séria e profissional. Eu sempre digo que o futebol é lazer para quem vê. Sim. É profissão para quem está dentro do campo trabalhando. Então o Zinho está perfeito no que ele disse. Quem está dentro do campo é profissão. E o Boto, na minha visão, age corretamente nesse sentido. Ponto. Mas ele vai tomar pressão. Da mídia que circunda o Flamengo, tem mais de uma dezena de canais especializados em Flamengo. Eu nem sei se... Acho que quase uma centena, né? Mais de uma dezena, porque eu estou sendo bonzinho. Tem quase uma centena de canais especializados. É uma dezena que está sempre no dia a dia, pelo menos, né? Isso sim. E tem muita coisa em torno do Flamengo. O Flamengo é muito grande. O Flamengo é muito... Por isso que o Flamengo é esse fenômeno, essa maravilha que é o Flamengo. Isso é um espetáculo. Todo mundo quer estar perto do Flamengo. Eu entendo que quando ele diz que o hotel do Flamengo, da concentração, vai ser separado, a família pode ir, mas vai ficar em outro hotel. Eu entendo isso que ele está dizendo. Eu não acho que isso... Eu acho que os jogadores podem ter o contato com a família, mas terão horários, terão situações para isso. Eu acho também isso deve ser pensado. Muitas vezes aqui no Brasil as coisas são levadas de uma outra maneira. Como ele disse que o avião será reservado e o avião reservado será da delegação, a gente sabe que no Brasil não funciona muito bem assim, porque uma parte da delegação, uma parte do pessoal do conselho, do pessoal que votou aqui, daquele que é um amigo que deu uma mão, o outro que o patrocina. Você sabe como é que funciona isso? Não, né? Eu não preciso contar essas histórias, porque todo mundo sabe como é que acontece. Né? Agora, se o BAP vai ter esse voo fretado só para o time e um outro voo fretado para os convidados e aqueles que vão viajar junto... Aí vai dobrar o custo da operação, né? É uma outra situação. É uma outra situação. Sim. Eu tô indo passo a passo, enumerando todas essas situações, porque isso existe no futebol. As pessoas gostam de viajar com a delegação, gostam de estar próximos da delegação, do presidente, do treinador, dos jogadores. Eu acho que isso acontece no futebol brasileiro. O que ele está tentando é fazer uma blindagem. O que ele está fazendo nesse primeiro momento? Né? O que geralmente fazem os governantes quando assumem países, quando assumem cidades, quando assumem governos estaduais. Né? Fecha tudo. É tudo na minha mão. Tá aqui, meu conjunto de regra é esse, né? Quando o tempo vai passando, você vai vendo que aqui vai melhorar um pouquinho aqui, vai melhorar outro pouquinho ali, porque é assim, gente. A pessoa quer o poder na mão e depois, com o poder na mão, ela vai distribuindo as benesses. Sim. Vai distribuindo aquilo que entende. Então, ele está com tudo na mão agora. E a partir daí, ele vai tomar pressão nesse primeiro minuto, nesse primeiro momento aí, de todos esses canais ligados ao Flamengo. Ele vai tomar pressão. Por quê? Agora, X9 não adianta, assim. O X9 é danado, assim. Esse é danado, ele está sempre enfronhado em alguma coisa. Para vazar informação, não precisa necessariamente abrir treino, não. Às vezes com o treino fechado tem informação que sai também. A primeira impressão da torcida do Flamengo... Tem X9 é danado, viu, Zinho? A primeira
impressão que eu fico aqui, eu botei uma enquete na minha rede social pessoal perguntando, perguntei do meu jeitinho, né? Perguntei, já gostei dele, se ele é marrento ou não, e 80% falou que gostou. Imagino que os votantes sejam rubro-negros, né? 80% dizendo que gostou e 20% porque se de repente falando que ele é meio marrento. Você pode achar que são 80% e que não são torcedores do Flamengo. Exato, é aberto ali para quem quiser votar, para quem quiser participar. Aí já é uma outra coisa. Mas eu imagino que seja a maioria rubro-negra. E, para fechar esse assunto, daqui a pouco a gente vai falar de Botafogo, de busca por treinador, mas tem um ponto do passado, que vai refletir no futuro, porque vai ter que contratar zagueiro, não vai ter que contratar zagueiro. O do Davi Luiz não foi renovado. O Davi deu uma entrevista no final de semana dizendo que soube pelas redes sociais da própria saída, e o Boto falou que não foi bem assim. O David é alguém por onde passou, e passou para o Benfica, na altura que eu lá estava, que sempre colheu o agrado da torcida, das pessoas que trabalhavam com ele, um respeito enorme pela carreira dele, mas o que se passou foi algo profissional. Eu, quando quero contratar um jogador, não falo direto com o jogador. E o que se passou com o David foi, até porque eu tenho relação, conheço as pessoas que lidam com o David há muitos anos, desde o tempo do Benfica. As pessoas, ainda eu estava na Croácia, pediram-me, assim que eu tivesse uma definição sobre aquilo que ia acontecer ao David, que lhes comunicasse. Assim que eu reuni com o Filipe Luís, foi comunicado pela manhã muito cedo aqui no Brasil, às pessoas competentes, e foi isso que se passou. Desejo a maior sorte do mundo ao David. É um excelente atleta e sei que é um excelente ser humano. Inclusive recebi aqui uma mensagem do agente dele desejando sorte por parte do David, e é um assunto encerrado. Desejo a maior sorte do mundo ao David e que seja muito feliz, como sempre foi em todos os sítios onde passou. O Boto conhece o Davi desde o Benfica, né? E fala ali que o empresário foi comunicado. Acho que as coisas acabam se encaixando, Pascoal, porque na entrevista que o Davi dá no Jogo das Estrelas, do Zico, ele fala que não estava atendendo nem o empresário. E se o Boto deixar claro ali que quem recebeu a notícia foi o empresário, pode ter havido um ruído de comunicação, né? Mas eu acho que nesse caso o Davi tinha que ser... Pessoalmente comunicado, não ao empresário. Porque olho no olho, você falando para o sujeito, é o melhor, né? O futebol às vezes não trata assim a coisa e usa esse subterfúgio muitas vezes. Mas não era... O Boto está assumindo também um compromisso nesse negócio do Davi, que era do BAP. Sim. Né? Quem deveria ter feito isso era o BAP. Ele não estava nem no Brasil ainda, né? Ele chegou... Então, ele estava lá na Croácia, ele tá segurando o BO do BAP. Ele está segurando uma situação que o BAP deveria ter resolvido. E seria muito simples. Era se encontrar com o Davi e dizer para ele claramente: Davi, a gente não tem ainda um novo diretor de futebol, ele vai chegar, mas eu preciso te comunicar que nós não continuaremos com a sua relação de trabalho conosco. Só isso. Você nem ficou vermelho 5 minutos. Você não pode amarelar a vida inteira. Mas fala para o cara, olho no olho. É a melhor coisa no futebol. O olho no olho resolve muita coisa. Mas fala para o cara. Entendeu? Eu acho que, nesse caso, o presidente do Flamengo, que assumiu o poder dia 18, deveria ter assumido também esse compromisso no caso do Davi Luiz. Eu, pessoalmente, não achei legal o formato. Né? Por ser o cidadão Davi Luiz, por ser o atleta Davi Luiz e porque ele representou muita coisa no Flamengo. Então, eu não gostei. Eu, pessoalmente, não gostei. Não sei, o Zinho deve ter imaginado alguma outra situação, talvez, como ex-atleta. Eu não gostei, Zinho. Não, nós falamos isso ontem, né, Pascoal? A gente conversou sobre esse assunto e eu dei opinião. Na entrevista que o Davi Luiz ele concede, da maneira que ele fala, a versão dele, eu entendi a chateação dele. Acho que todo mundo, né? Não era a maneira adequada. Mas, vendo o Boto dando a entrevista, eu entendo, o cara tá chegando. É aquilo que eu falei, ele tá se adaptando, gente. Nem tinha assumido ainda.
É a primeira entrevista coletiva. O problema é como você falou. O BAP escolheu ele, tinha que passar para a comunicação do clube, olha, situações de contratação, não renovação, decisões com o futebol, vamos esperar o novo diretor de futebol chegar e vai ser comunicado. Pronto. Então, assim, evitaria todo esse desgaste. Desgaste, assim, ficou chato, não ficou legal, mas faz parte do futebol. Ninguém é eterno num clube. Acontece, ciclos se encerram mesmo. O Davi Luiz prestou serviços muito bons ao Flamengo. O Flamengo também foi muito importante para ele. Ele tem uma ligação com o Flamengo forte, deu para perceber isso. O torcedor tem o carinho por ele, pelo que ele construiu, mas vida que segue. Agora, o problema é essas mídias sociais. O problema é o X9, Pascoal. O problema é a pressa por aí, pela Zinho, notícia. Que vazou a notícia, mesmo com o CT fechado, mesmo com todo mundo de férias. Então, Dani, o problema é esse, sabe? Essa necessidade para dar a notícia primeiro que o outro. Existe o X9, não vai ficar não. Era o que precisava. A gente mesmo, se a gente tiver alguém que passe uma notícia pra gente, que a gente tem essa notícia, tem essa confirmação, sabe o que vai acontecer. Você é baú, Pascoal? Não. Você vai guardar? Não, claro você que não vai falar? Nosso papel de jornalista Você vai dar a notícia. trazer a notícia. Claro. Infelizmente, nessa troca de direção, nessa chegada do novo diretor, sai uma notícia antes da hora. E aí, é claro, o jogador tem o direito de ficar chateado, mas tem que se entender que foi um momento de transição também. E aí eu estou indo pelo que o Boto disse, que avisou a quem cuida da carreira dele. Eu estou entendendo que é o empresário dele. Sim. Aí, Davi Luiz, fala que o senhor é o empresário. Dá uma dura nele, como é que você não me fala? Então, mas ele próprio, na mas entrevista você do não queria me atender, Maracanã, não? disse que não atendeu nem empresário, que ele estava de férias. Dani, vou rir de novo, hein? Vou dar aquela gargalhada irônica Pode de rir novo. que a gente tem que ir pro intervalo, quer ir rindo. Peraí. Aí tem coisa. Você não só tem o telefone do Davi Luiz? Não tem esposa, não tem tio, não tem pai, não tem papagaio, não tem... eu preciso falar com gente, eu tô com a notícia aqui, o diretor falou que não vai ficar com ele e tal. Tem que avisar o cara. Lógico, manda um Se zap. é como o Boto tá dizendo. É isso aí, fã de esporte. Quer É ir isso rindo aí. pro intervalo ou vai sério mesmo? Não, Tô vai achando sério, que tem vai um sério. E escondido ali naquele camarote que a gente não tá Tá vendo. aí, galera. Corte grande, gigante aqui do programa ESPN FC, repercutindo tudo, né, que aconteceu na entrevista coletiva do José Boto, ele que é o diretor técnico, né, do Flamengo, cargo novo aí no Flamengo. Marcos Braz era vice-presidente de futebol, né? Já o José Boto será o diretor técnico. Cara, é o seguinte, essa história aí do Davi Luiz está explicado. O Davi Luiz tinha dado uma entrevista depois do jogo das Estrelas e ele falou que não atendeu nenhuma ligação do empresário dele. Então, tá dito, cara. Tá feito, tá revelado, desvendado, né? Porque o Boto falou o seguinte: avisei ao empresário do Davi Luiz, né, por telefone, que é o cara que cuida da carreira dele. E o Davi Luiz falou que não atendeu as ligações do seu empresário. Então, tá explicado, galera. Ou o Davi Luiz deu uma de esperto ali, quis tirar o dele da reta, ou então é verdade que o Davi Luiz falou, né, que ele realmente não atendeu as ligações do seu empresário porque não queria ser incomodado nas suas férias. Então tá explicado, né, cara? O Davi Luiz é um cara gente boa, é um cara que sempre respeitou a torcida do Flamengo, né? Eu sou grato a isso porque onde eu fui, ele acenou, foi até a torcida, tirou foto em Curitiba, né? Então, sou muito grato aí ao Davi Luiz pelos títulos também. Copa do Brasil, Libertadores, 2 Copas do Brasil, né? Libertadores e 1 Carioca. Bem, cara, e sobre o profissionalismo do José Boto, eu acho que isso pegou todo mundo de surpresa, né? Porque ninguém tá pronto ou preparado para ver um cara assim profissional igual ele, né? Aqui no futebol brasileiro. Então, o cara é top de linha. Tomara que dê tudo certo. Gostaram? Então deixa o like, se inscreva aqui no canal
e ative o sininho. Valeu, galera, tamo juntos. Penúltimo dia do ano e amanhã, dia 31, último dia de 2024. Estaremos juntos aqui no canal, hein? Saudações rubro-negras. Até mais. Fui.